Oi, eu sou o Patrick Maia e eu não tenho carro, eu tenho Chevette. 1978, todo original, motor carburado, tração traseira, lindo, né? Seria mais legal ainda se ele andasse. Mas como ele nem sempre anda, eu pensei em dar um outro uso pra ele. Como? Chamando uma turma boa pra trocar ideia comigo dentro dele, parado, no estacionamento. Porque assim como o carro, o papo não vai a lugar algum. Esse é o Chevette Talks, no meu canal. Senhoras e senhores, mantenham os braços dentro da nave, porque hoje a nossa viagem vai para o cosmos. É hora de se sentir ignorante ao lado de Dani Honorato. Tudo bem, minha amiga? Tudo bem, e você? Obrigado por ter topado o convite. Nossa, eu agradeço demais o convite. Foi a primeira pessoa que me chamou para um podcast. Sério? Feliz, sério. Que surpresa, porque eu acho que você manda muito bem, assim. É um dos assuntos que eu mais gosto, astronomia, astrofísica, né? É um dos assuntos que, assim, o que eu mais me pego gastando tempo, que não tem nada a ver com o meu trabalho, é isso, sabe? E aí eu sempre fico vendo os perfis que são repostados por perfis grandes, né? Tem lá alguns perfis grandes que eu sigo de astronomia, e aí de vez em quando eles repostam algumas pessoas que eu acho interessante. E aí eles repostaram um vídeo seu, que você tava correndo no parque falando de buraco negro, eu acho. E aí eu olhei e falei, cara, que engraçado. Tipo assim, a mina, ela tá correndo, mas não tá falando de fitness, ela tá falando de buraco negro, tá ligado? E aí eu comecei a seguir você por ali. E aí eu vi depois você fazendo vários collabs com algumas pessoas e tal, e tem uma galera que eu acho que tá percebendo o seu trampo. E aí eu fiquei muito feliz que você aceitou, que eu falei, poxa, seria legal chamar essa mina pra conversar sobre essas coisas dentro do Chevette, sabe? Nossa, fiquei muito feliz, Bacana. ainda mais por ser num Chevette. Então, é a nossa pequena máquina do tempo, né? Não, só que ela só vai pra trás. Mas é uma máquina do tempo. Ainda é uma máquina do tempo. tempo. E espaço também, né? Se você viaja no tempo, você viaja no espaço. Então, as pessoas têm isso às vezes, né? Tipo assim, por exemplo, você vai viajar no tempo, aí você tem uma máquina do tempo aqui, aí você fala, eu quero viajar pro Egito Antigo. Você não vai com a máquina pro Egito Antigo, você vai estar com a máquina no lugar que ela tá, e aí você vai estar no Brasil na época do Egito Antigo. Aí pra você chegar no Egito Antigo vai dar mó trampo. É complicado. Eu sempre fico pensando nisso, tipo assim, você tem que chegar no lugar, porque, eu cheguei na época do nascimento de Cristo, mas eu tô em São Paulo naquela época. Aí você teria que dar um jeito de burlar todas as leis da física. E fazer uma máquina de espaço-tempo, que é tipo, você coloca a localização também que você quer que ela apareça. Aí eu acho que já pedi um pouco demais, sabe? Também Você acha que em algum momento vai acontecer? Tipo, viagem no tempo? Então, é louco falar isso, mas você acha que se algum momento vai acontecer? Significa que então já aconteceu, né? Porque se vão inventar uma máquina do tempo, ela já existe agora, certo ou não? Não, depende do referencial. Essa é a resposta para basicamente tudo. Mas, por exemplo, todo mundo fala que a gente já viaja o tempo inteiro pro passado, porque tudo que a gente vê é no passado. Porque o nosso processamento do nosso cérebro não é automático, demora alguns segundos. Daí que vem vários processos de ilusão de ótica também. Pelo nosso processamento de imagem do cérebro não ser automático, demorar um tempo, a gente acaba perdendo alguns movimentos. E aí a ideia de alguns ilusionismos de imagens vem disso, do movimento ser tão rápido a ponto de algumas imagens sumirem da nossa mente e dar a impressão de que aquilo está se movimentando, igual o slow motion. Sim. Porque o nosso cérebro não acompanha o passo de cada folha indo, por ele ser mais rápido. Fora isso, tem a questão da luz também, que a luz tem uma velocidade limite, então ela vai demorar um tempo para percorrer uma certa distância. Mesmo que seja pequena, existe essa fração de atraso, né? Exatamente. Por exemplo, a Lua a gente vê 2 minutos atrás. 2 minutos. O Sol a gente vê 8 minutos. Nossa, a Lua são 2 minutos? 2 minutos. Nossa, é bastante, né? É bastante. Demora 2 minutos pra uma mensagem, por exemplo, chegar daqui na Lua? Se for por onda, sim. Agora Nossa, tem outros tempo. tipos de mensagens, né? Por isso, então, toda hora que os caras conversavam com a Terra, a gente estava ouvindo o que tinha acontecido 2 minutos atrás. Sim. E aí tem toda uma galera que aposta no emaranhamento quântico, que é uma forma meio de você burlar essa velocidade. Emaranhamento quântico. Pera aí, eu acho que antes da gente entrar no emaranhamento quântico, eu quero te oferecer um presente. Esse aqui é o Chevas Power Coffee. É o café patrocinador do Chevette Talks. É uma collab com a Bicho Café.
que é uma galera que faz essa toca, eles selecionam o café 1 a 1 na mão, é uma coisa linda de se ver. E se você quer tomar o seu Chevas Power Coffee assistindo o Chevy Talks, tem um QR Code aí, o cafezinho chega na tua cara e é o Chevy Talks, o café que empurra seu dia. Ô Bia, tem cafezinho aí? Traz um cafezinho, então, bem gostoso aqui, com aquele gostinho de querosene para nossa convidada. E fica o QR Code aí, o link também tá na descrição, se você quiser tomar o nosso cafezinho. E eu tomo sem açúcar, você toma sem açúcar? Não, É? não gosto. Bia, vai ter que pôr um açuquinha, Bia. Não tem açúcar? Então daqui a pouco a gente pega com açúcar pra você. Ela já foi buscar açúcar na padaria. Eu posso atuar também. Não, eu quero que você faça uma cara genuína de quem tá tomando um café sem açúcar, sabendo que é uma pessoa que toma café com açúcar. É um react. Tá bom. Vamos ver sua cara. Não tá quente? Isso é verdade. Nossa, muito gostoso. Você tem que ver com açúcar, menina. Você pode tomar com açúcar, com querosene ou sem nada na tua casa, tá bom? Chevas Power Coffee. Muito obrigado. Não precisa tomar tudo sem açúcar não, tá? A gente vai buscar um açuquinha pra você. Não, mas realmente ficou muito bom. Eu gosto de tomar café bom, assim. Esse café é um café bom, um cafezinho bom mesmo. Aí sem açúcar eu acho que dá pra sentir mais o gosto do café. Agora quando é um café mais comum, assim, de mercado, aí você bota um açúcar, dá uma camuflada, parece que é um café. É que o amargo dele não é um amargo queimado. É, meio caramelo. Acho que é porque é uma torra mais clara. Olha, começamos a falar sobre café. Eu não entendo nada de café. Então, cara, como que é um encontro no Tinder com você, assim? Com o que a pessoa tem que saber conversar? Porque você tá falando de emaranhamento quântico e a gente tá conversando há 4 minutos. Tipo, e qual que é a velocidade que funciona a tua cabeça e qual é o tamanho da noção que você tem da complexidade das coisas que você sabe que pra você parecem simples? Então, na USP, né, eu meio que me tranquei numa bolha, porque eu passei 5 anos estudando isso, basicamente, só convivendo com pessoas que estavam imersas nessas bolhas. Como que é estudar com a galera que faz astrofísica? É um saco. Como que vocês se divertem? Como que é o momento, nossa, vamos arregaçar nesse sábado, como que é? Então, eu percebo que cada um é muito diferente um do outro. Inclusive, eu acho que eu não sou o estereótipo da galera que faz astronomia, porque eu sou a favor de você sair todo final de semana, gosto de ir para festival de eletrônica, enfim, gosto de viver a vida. Agora, a maioria da galera que cursa astronomia, física, é uma galera, querendo ou não, mais centrada, porque é um curso que exige isso. Sim. Então, a diversão da galera é você terminar a lista de física, matemática antes de todo mundo, sabe? Sim. E aí rola, tipo, não posso, vou estudar, e tipo, se reunir pra virar a noite estudando. É porque você escolheu uma profissão que é muito importante. E aí você precisa aprender de fato, igual médico. Médico não dá pra dar migué. Eu passei na faculdade de publicidade sem fazer absolutamente nada. Nada. E eu pude trabalhar na área. Eu não trabalhei, eu não fiz nenhum... os trabalhos eram meus amigos que faziam pra mim. Eu tinha um bom relacionamento e eu parecia que eu tava sempre presente, mas eu não fiz porra nenhuma. E foda-se, eu fui trabalhar numa agência legal, depois saí fora, fui fazer comédia e minha vida seguiu. Não dá pra você dar migué sendo astrofísico, tá ligado? Não dá. Tipo, não dá pra você ser mediano, você tem que ter, tipo, uma parada a mais mesmo, cara. Como que tu escolheu esse rolê? Tipo, tem alguém da tua família? Qual que foi a ideia, assim, de uma... Eu nunca conversei com uma astrofísica. A minha professora, de 2003, de 2001, professora Dilza. Na época, ela era a única mulher formada em astrofísica celeste do Brasil. Ela era a única mulher na época, em 2001. Tipo, pelo menos ela falou isso pra mim, né? Vai ver, eu sou formada há mais tempo, tem um comentário aqui no vídeo, né? Mas eu não consigo entender de onde que vem essa busca, sabe, por esse interesse, ainda mais num país igual ao nosso, que não tem tanto incentivo a esse assunto, sabe? Fala aí, como é que surgiu? Então, minha família basicamente fui uma das primeiras pessoas a entrar na faculdade. Teve minha prima que se formou em pedagogia, mas em universidade pública eu fui a primeira. Minha mãe também se formou em RH, mas ela nunca executou a profissão e ela também fazia EAD, então não teve a vivência realmente de faculdade. Sim. Mas minha mãe sempre foi uma pessoa que prezou muito pelo conhecimento. E eu lembro que desde que eu entrei na escola, eu gostava muito de matemática. No prezinho, assim, a professora já me colocava com 2 gêmeos da minha idade, porque pra eu ajudar eles a fazendo as atividades, que como eu fazia tudo muito rápido,
rápido, acabava sobrando tempo. Então, esse tempo em vão, eu Sim. passava ajudando as outras pessoas a fazerem Quando você atividades de era matemática. pirralhinha. Sim, no prezinho. Nem sabia ler, eu já tava lá E ajudando tipo, todo mundo. a parada já fazia muito sentido pra você. Eu nem sabia da existência de astronomia, não sabia nada, não me interessava. Então, mas né, números, lógica, isso aí já Sim. fazia, tipo assim, soava uma coisa muito natural, então, pra Sim, você. e era muito divertido. E aí, por conta dessa minha facilidade e gosto, minha mãe sempre estimulou muito isso em mim. E aí eu fui participando de algumas Olimpíadas de matemática, de física, no fundamental mesmo. E aí eu descobri a existência da astronomia. E uma das coisas que me despertou interesse foi o livro O Guia dos Curiosos. Uhum, que o claro. primeiro capítulo dele é sobre planetas, exploração espacial. E eu lembro que eu li e reli aquele capítulo 1 milhão de vezes. E aquilo me deu uma fissura que eu comecei a assistir É muito vários legal isso. documentários. Quantos anos você tinha? Eu tava na 5ª série. Olha que louco, sabe que momento que isso aconteceu pra mim? Ah. Com 26 anos. Quando, tipo, alguém me recomendou assistir o Cosmos, do Sagan. Aí eu vi os primeiros 30 minutos. Aí eu tive que parar. Aí eu fui na janela. Tive que ficar respirando um pouco pra, tipo, absorver algumas das coisas que eu tinha acabado de ouvir. Assim, tipo, caralho, que jeito foda de explicar as coisas. Meu Deus do céu, sabe? E aí eu voltei e assisti de novo. E depois vi o do Grace Tyson. E aí li os livros deles. Só que isso veio pra mim, tipo, muito lá na frente, sabe? E isso atingiu você, mas não foi porque tava igual é hoje, né? Que é um assunto divulgado. Sim, sim. Era porque a gente tinha um período de leitura, né? Durante a aula. Aham. E aí tinha vários livros e a gente escolhia ler o livro que a gente quisesse. E eu sempre me interessei por livros mais técnicos, que trouxessem alguma informação. Nunca gostei muito de livro de fantasia, esse tipo de Aham, coisa. tipo romance. Porque... Você nunca foi pega com Crepúsculo. Não, nunca li Crepúsculo, nem assisti os filmes direitos também, mas eu sentia que era uma perca de tempo eu estar ali só algo pra me divertir, quando eu poderia estar me divertindo e aprendendo. Aham. E aí aquele livro foi o que me interessou e aí eu comecei As a crianças deviam odiar estudar você, mais. né? Tipo assim, nossa, ela quer se divertir Sim, aprendendo. Eles me chamavam Quem de ela acha mutante. que ela é? Eles me chamavam de mutante. E aí teve uma vez que eles começaram a simplesmente me perseguir no recreio, correrem atrás de mim, me chamando de mutante. E eu morava perto da escola. Então todo mundo me conhecia, basicamente. E aí, enfim, meu irmão me zoa até hoje por causa Caralho. disso. Mas aí hoje, qual que é o... Eu imagino que exista um campo de atuação bem vasto, né? Pra quem é uma pessoa astrofísica. Sim, é óbvio que o foco é atuar na pesquisa e dentro da pesquisa também o campo é bem vasto, porque dentro da astrofísica a gente tem outras áreas. A astrofísica em si já é uma área da astronomia, né? Então, dentro da astrofísica a gente tem, por exemplo, astrofísica de galáxias, a gente vai ter física de partículas, a gente vai ter o pessoal que trabalha mais com informática para desenvolver equipamentos e softwares para a gente trabalhar em astrofísica. E aí, fora da área da pesquisa também, a maioria da galera acaba tendo uma habilidade muito diferenciada no campus de engenharia de software, de análise de dados. Então, tem muita gente trabalhando no mercado financeiro, no mercado de TI. Então... Mas o tesão mesmo é foguete, né? Não é? Tipo assim, vai, fala a real. De Tipo verdade. assim, qual que é a tua pira? Eu não briso muito em foguete. Não? Eu acho isso muito, engenharia é legal, mas estudar a física do universo pra mim é muito mais legal. É óbvio que eu me animo demais. Não, então, mas não é eu algo acho que legal o foguete pelo sentido da possibilidade de sair. Sacou? Tipo assim, a ideia de que a gente conseguiu construir um veículo pra sair da nossa casa e tipo ir pra um lugar que a gente não sabe porra nenhuma. Eu acho essa a parada mais absurda, assim, tipo, do ser humano e ao mesmo tempo a mais fascinante, assim, sabe? Que tem a ver com quando a gente começou a se jogar de caravela, né? Tipo assim, uns barcos de pau, né? Pra atravessar o Sim. Atlântico, assim. E aí os caras não sabiam o que existia, mas eles iam na louca e aí do nada chegavam em outros lugares, né? E aí agora a gente chega nesse momento, né? Que tipo assim, a gente... Pô, o cara bilionário, ele faz o foguete dele agora. Mano, olha que loucura, tá ligado? A diferença é que a gente sabe muito bem o que tá acontecendo do lado de fora, né? Muito bem. Com um grau de precisão muito bom. Por exemplo, a primeira vez da ida ao homem da Lua, isso sim foi uma loucura. Porque os caras assinaram lá um termo falando que tinha 96% de chance de morrer e E era eles tipo... aceitaram. E era umas jabiraca, né? As naves.
Não era tipo um bagulho foda, era umas porcaria, assim, tipo, eu vi. Eu tava vendo, eu não lembro qual que era o documentário, mas mostrava detalhes do bagulho. E tipo assim, o negócio chacoalhava como se fosse, tipo assim, uma Brasília 78 na subida. E brrr, imagina entrando na atmosfera com aquela porra, sabe? Exatamente. E tipo, isso aí faz já 70 anos, sei lá. Aí hoje as coisas são mais certinhas, né? A gente consegue estudar muita coisa. É óbvio que tem a importância da gente conseguir ir lá e comprovar as nossas hipóteses e também desenvolver equipamentos melhores, porque a gente tem uma ideia de como funcionam as coisas, mas a gente só vai saber de fato quando a gente chega lá, né? Mas o que você acha daquele pensamento que algumas pessoas têm, que é tipo assim, por que a gente tá procurando água em Marte se a gente tem fome na África? Sabe, tipo, qual que é o argumento científico que rebate esse argumento? Cara, eu acho que são campos diferentes, sabe? O avanço da astronomia, realmente, se a gente parar para pensar, para que serve a astronomia? Eu acho que para nada, se a gente fosse limitar só as necessidades básicas do ser humano. A gente sobreviveria até hoje, na época das cavernas, só comendo e dormindo. Mas a espécie humana evoluiu para muito além disso. E o impacto da astronomia é movido principalmente pela curiosidade, e o desenvolvimento que a astronomia provoca acaba respingando em várias outras áreas da sociedade, mas principalmente da saúde, né? Por exemplo, várias terapias, vários exames médicos vieram de processos que só foram desenvolvidos graças à astronomia. E talvez se não fosse a astronomia, eles nunca teriam sido desenvolvidos. Foi descoberto ao acaso e aí do nada descobriram uma utilidade. Eu acho que é muito vazio esse argumento, porque são áreas diferentes, uma coisa não invalida a outra, e uma pessoa que está preocupada só em acabar a fome na África, eu acho que tem outras coisas para ela se preocupar além da exploração espacial, porque se esse dinheiro está indo para a exploração espacial, tem algo ali de relevante, de importante. Porque senão a gente pensa que, tipo assim, o mundo ele tem um bolso e é desse bolso a gente tem que começar a resolver só as urgências para depois se preocupar com as outras coisas, né? E eu concordo, né, total com isso que você falou, até, tipo, o desenvolvimento de materiais mais leves, né? Tipo, eu lembro que eu li que para cada 100 gramas que eles conseguiam diminuir na embarcação, né, no que ia voar, né? Para cada 100 gramas eles conseguiam um investimento de X milhões na pesquisa, sabe? Então, tipo, você consegue desenvolver ligas, né? E coisas mais leves e tudo por causa dessa pesquisa. E essas coisas são usadas depois na humanidade inteira, né? Sim, a galera acha que, por exemplo, câmera do celular, alguém parou, não, vou desenvolver uma câmera pro celular. Não, CD veio de telescópios. Então, se não tivesse telescópios, talvez a gente não teria uma câmera tão boa nos celulares. Sim. O que você acha que é o maior problema, o maior causador das pessoas não pensarem sobre essas coisas? Tipo assim, eu brisei nos vídeos que tem uma menininha fazendo, que ela fala, qual que é o planeta vermelho? Ah, é a Nicolinha, né? E aí a galera não sabe, muita gente não sabe, né? Tipo assim, qual que é o planeta vermelho? Muita gente não sabe. E tipo assim, qual que é a distância do Sol, qual que é o tamanho do Sol, qualquer coisa assim. E as pessoas, tipo assim, nunca passa pela cabeça delas, né? Qual que tu acha que é, tipo assim, o maior problema da gente não se interessar por essas coisas? É porque parece muito complexo? Eu acho que não, eu acho que a gente é obrigado a ter um posicionamento de adulto muito forte. Desde quando a gente vai crescendo, pra gente dar certo na vida, eu acho que a gente é influenciado a abandonar nossas características de criança. E a curiosidade é algo intrínseco de crianças. E adulto tem muita vergonha de assumir algo que não sabe, de fazer pergunta, porque, querendo ou não, a gente é preparado para ser um profissional que tem que saber de tudo, tem que resolver tudo. Então, você assumir que você não sabe e ir atrás fazendo perguntas, tem que ser de uma humildade muito grande, que eu acho que não são todas as pessoas que estão preparadas para assumirem que elas não sabem isso e mais, capaz de elas nunca entenderem realmente o porquê daquilo. Porque para você entender a fundo o que a matemática, o que a astronomia quer dizer, você tem que ter uma base muito grande, que dedica estudos, dedica tempo. Então, eu acho que não é todas as pessoas que gostam disso que vão aprender a confrontar isso dentro delas. De você ter a humildade de fazer perguntas e a humildade de parar, sentar e ficar se achando um burro durante muito tempo até você entender um pedacinho de uma teoria muito maior. Uau!
E aí, você concorda ou não? Eu vou ter que reassistir essa parte no ponto 5, sabe? Mais lento pra conseguir processar tudo. Ai, desculpa. Mas não, eu concordo, mas é que é essa coisa, né? Tipo assim, quando você é criança, você pira em dinossauro. Uhum. Aí quando você é um adulto de 28 anos, 30 anos falando de dinossauro, tipo assim, mano, cresce, tá ligado? Exatamente. Como se fosse, tipo assim, um assunto de criança, né? Uma competência pra crianças, né? E vem muito desse negócio da curiosidade, né? Só que a curiosidade, ela acaba não sendo incentivada, né? Eu acho, né? Tipo, na escola. Eu lembro que tinha o mínimo, assim, vai ter o eclipse. Aí pegava as radiografias, Nossa, coisa que tudo nem errado. pode, né? Coisa que nem pode. Pra ver o eclipse. Então tinha aquele momento, a escola inteira vai parar pra ver o eclipse na quadra. Vamos todo mundo na quadra ver o eclipse. Tinha aquele momento. Mas era assim, meu, quanto tempo que tem eclipse, sabe? Era tipo E as outras turmas que não ia ter eclipse, eles iam ver o quê, sabe? Nunca existia isso. Aí eu lembro que uma vez a gente foi no planetário. E aí, tipo, porra, foi um desinteresse total da sala inteira de cagar pra tudo que tava acontecendo ali, que eu não conseguia absorver nada. Aí eu fui no planetário depois, com 30 anos de idade, que uma banda de uns amigos meus foram tocar e teve projeção astral e tal. Foi uma das mais legais experiências da minha vida, assim, sabe? Caraca. E aí tu fala, caraca, meu, expor a pessoa no momento certo pra essas coisas pode mudar a vida da pessoa, né? E a forma com que é imposto, né? Tipo, na escola eu tenho a impressão de que é tudo muito jogado. Tipo, é assim porque é assim. É tudo muito corrido. É uma densidade de conteúdo muito grande para uma criança. Ainda mais gente que, por exemplo, eu estudei de manhã. Era um saco para mim levantar cedo. E aí vem alguém, não, você tem que aprender isso. E você tem que aprender isso às 8 da manhã. Exatamente. Não, pelo amor de Deus. É óbvio que todo mundo vai se desinteressar. É ilógico você se interessar por alguém que tá querendo te torturar, basicamente. Né? Basicamente é isso. E aí perde esse sentido da ciência, de ser algo exploratório, algo divertido, algo que te realiza também como ser humano, né? Porque pra mim não existe sensação melhor do que você tá lá tentando descobrir algo para que faça sentido na sua cabeça, e aí quando você consegue aquilo, é a melhor sensação do mundo. Mas como que é o dia a dia de um astrofísico, assim, sabe? Tipo assim, o meu dia a dia eu sei como é que ele é. Vai ter um momento que eu vou parar pra organizar as piadas do show, vai ter um momento que eu vou ver quem vai vir no Chevet Talks, aí eu vou dar um rolê com meus cachorros, beleza? Meu trampo. À noite faço meu show. Como é que é o dia a dia, por exemplo? Você falou que você se interessa na área de pesquisa, né? Por exemplo. Hoje, o que seria, por exemplo, o seu projeto, sabe? Se eu falasse assim pra você, cara, tá, você vai começar um projeto agora, qual que seria o seu projeto? Por onde que começa uma pesquisa? De onde que vem, qual que é o objetivo, assim, sabe? Que você teria? Tipo assim, eu quero descobrir qual que é o tamanho disso, então eu quero entender. De onde que sai essa pergunta, entende? Tipo, sai de você, sai do mercado? Como é que acontece isso? Então, querendo ou não, a área de pesquisa também é um mercado, porque você é premiado e, enfim, você tem uma classificação, um ranking que vai depender de quantos artigos você consegue lançar em um ano, de quantas citações você tem mencionando o seu artigo. Então, querendo ou não, hoje as pessoas estão mais preocupadas em quantidade de artigos lançados do que realmente lançar um artigo muito bom. Mas qual que é o mérito de se lançar um artigo? Você contribuir para a sociedade acadêmica e também contribuir em novas pesquisas, seja afirmando algo que está sendo teorizado ou então refutando algo que a gente vê em observações ou que realmente está em teoria e você viu que aquilo não bate com o real. Mas qualquer um pode publicar esse artigo? Como que não, Então, é isso que eu quero entender, tipo, publicar esse artigo. Qual que é o caminho para você publicar um artigo? Você tem que buscar um orientador que vai te orientar. Alguém da academia. Alguém da academia que vai te orientar como na construção de um artigo científico, para você respeitar os métodos científicos. Então ele tem que ter tipo uma assessoria de alguém maior. Exatamente. Assim, tipo como se fosse um aval, uma curadoria de alguém, tipo isso? Sim, porque para você
fazer sentido a sua teoria, a sua tese, e não ser vinda de vozes da sua cabeça, precisa ter alguém que garanta que você está respeitando todo o método científico e também que você está seguindo com algo lógico e que faça sentido, porque a gente está sujeitos a cometer erros, então é importante que tenha alguém que valide. E aí depois disso você pode submeter um artigo a uma revista, e aí existem milhares, como por exemplo a Nature, a Astronomy and Astrophysics, que é uma das maiores também. Você escolhe a revista e aí eles vão avaliar se o seu artigo é ok para aquela revista ou não. As revistas mais premiadas exigem que o seu artigo tenha um nível de relevância muito grande para você conseguir publicar lá. Então, tipo, vai muito também da originalidade do seu artigo? Tipo assim, da originalidade da sua pergunta, talvez? Ou do que você se propõe a teorizar, a provar ou a refutar? Sim, da relevância naquele momento, né? Porque a relevância vai mudando ao longo do tempo, mas do quão impactante vai ser a sua pesquisa naquele meio. E aí a pergunta vem de lacunas que a gente tem de várias teorias. Nenhuma teoria hoje consegue explicar 100%, então existem várias lacunas que você pode abordar, mas o principal ponto, a principal pergunta que você tem que fazer é qual a minha área de interesse. Por exemplo, eu me interessei por astrofísica e evolução estelar, então eu procurei uma orientadora que trabalhasse dentro dessa área, e aí ela me deu uma possibilidade de pesquisas nas quais eu poderia atuar. Então tinha milhares de perguntas nas quais eu poderia me interessar e responder. E aí para você responder uma pergunta muito grande, você precisaria ter muito mais do que um pós-doc, né? Entendo. Porque para você ter um leque muito maior de conteúdo para conseguir abranger e responder aquela pergunta. Aí agora a gente que começa na graduação, a gente vai fazendo trabalhinho mesmo, mais braçal, digamos assim. Então, por exemplo, o meu trabalho, eu analisei espectros eletromagnéticos na intenção de identificar quais estrelas eram membros de alguns aglomerados ou não. Então era um trabalho só de identificação de estrelas para ver se elas pertenciam àquele lugar ou não. Mas dentro disso tinha um trabalho muito maior no qual eu contribuí, que era para você identificar o porquê aqueles elementos químicos estavam presentes naquelas estrelas quando eles não eram para estar ali. E isso iria mudar completamente a nossa teoria sobre o modelo de evolução da nossa galáxia que a gente tem atualmente. Então penso, meu trabalho de só identificar estrelas vai ajudar a remontar a história de formação da nossa galáxia. Então é muito trabalhinho de formiguinha. Não é que a sua pergunta precise ser extraordinária, mas você precisa estar dentro de algo extraordinário para fazer algo relevante. E aí dentro desse trabalho extraordinário tem vários trabalhinhos de formiguinha que você pode estar fazendo desde a graduação até mestrado, doutorado. Caralho, que irado. Consegui entender o caminho. Obrigada. Tipo, é louvável que tenha gente interessada em fazer isso, porque, tipo, se dependesse de mim, nós ia estar andando de cavalo ainda, no máximo, sabe? Qual que é a sua relação com o público, seu público feminino? De ter uma pessoa, né, uma menina, uma mulher, falando de um assunto que até pouco tempo era muito dominado por divulgadores masculinos, né? Como que você recebe isso? Como que você lida com isso? Qual que é a tua visão sobre o que você representa hoje e vai representar cada vez mais? Então, antes de eu começar a fazer conteúdo para a internet, eu já participava de vários projetos de divulgação científica. E isso foi o que me ajudou a não surtar na universidade, inclusive, porque a gente trabalha de uma forma muito densa, então você acaba meio que perdendo o encanto. E eu senti que se eu fizesse divulgação científica, eu nunca perderia esse encanto, porque eu veria a minha eu de anos atrás em outras pessoas. Essa primeira curiosidade, esse primeiro ânimo. Então, quando você se depara com isso, você acaba se vendo e aí você não perde essa curiosidade, essa paixão. Então, por exemplo, eu participei de um projeto que se chama Astrominas, do qual eu ajudei a fazer o curso, fui madrinha também. E basicamente era um curso de 3 a 4 semanas voltadas para meninas que se interessavam pela área de exatas. E aí nele a gente tinha astronomia, tinha meteorologia, tinha ciência da computação, matemática, várias coisas. E as meninas sempre me amaram muito. Gostava muito dessa troca. Inclusive teve uma menina que eu fui madrinha e hoje ela tá lá na física e a gente se esbarra várias vezes assim pelo corredor. Que e isso foda, foi né? uma realização muito grande. E depois que eu comecei a fazer conteúdo para internet,
internet. Como obviamente ainda é uma parte que a maioria das pessoas que se interessam são homens, então meu público acaba sendo maioria masculino também, mas eu também tenho algumas meninas e a maioria também gosta de mim. Algumas meninas também já me encontraram lá na USP e falaram: nossa, assisto seus vídeos, muito legal. Mas tem algumas que me criticam também, porque falam que eu não deveria fazer o conteúdo da forma que eu faço. Que é? Então, a maioria dos vídeos eu gravo correndo, porque eu achei Sim, que foi o seria primeiro vídeo que eu vi. Sim, eu achei que seria inusitado. As pessoas enchem o saco porque você tá correndo, fazendo vídeo? Aí tem gente, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, que as pessoas poderiam me ver dessa forma. Porque pra mim, as meninas, por exemplo, fazem uma aqui e fala. Elas estão fazendo uma coisa e falando: cara, eu vou fazer uma coisa e vou falar também. Eu vou correr, estimular hábitos saudáveis. Sim. E também é uma coisa que eu gosto de fazer. Vou unir o útil ao agradável e falar. Porque eu queria passar a ideia de que, você é meu amigo, você tá correndo comigo e a gente tá conversando. Essa era a ideia que eu queria passar. E aí interpretaram isso como se fosse uma maneira de eu querer expor meu corpo, ou de eu querer, sei lá, falar: nossa, olha o quanto eu sou bonita, porque eu tenho várias trocas de câmeras, né? Porque não consigo falar continuadamente. Sim. E ainda mais que eu tenho só 1 minuto pra falar. Então eu preciso de frases que sejam objetivas. Sim. E aí ficaria muito complicado de eu fazer isso sem nenhum você corte. fala a frase e faz os cortes. Mas funciona perfeitamente. Mas é uma coisa muito nada a ver, né? Porque assim, tipo, já que você tá falando de astronomia, você precisa se adequar no astrônomo que eu tô na minha cabeça agora. Tipo assim, que é esse personagem, que é essa menina aqui, ó. Que ela tem o cabelo assim, ela se veste assim, e ela fala assim: cara, porra, eu sou a mina que tá vivendo a minha vida, tô aqui correndo no parque e tô falando da parada que eu curto falar. Tipo, se você estivesse falando de qualquer outra coisa fútil, ninguém ia falar nada. Não, as pessoas... Agora que parece que porque você tá falando de algo sério, você tem uma responsabilidade de estar adequado a uma certa aparência, né? A um certo jeito de fazer a coisa. E tipo, isso tá na cabeça das pessoas, né? Sim, e não era meu objetivo começar a fazer conteúdo pra internet. Eu só comecei a fazer porque eu fiz uma trend de quando eu fiz minha correlação de grau, e aí viralizou, e algumas pessoas começaram a me pedir pra eu falar mais de astrofísica, e aí eu comecei a gravar esses vídeos. Então, nunca foi minha pretensão ser essa clássica divulgadora científica de que tá lá paradinha, sentadinha numa mesa de frente pra uma câmera e só vomitando teorias e teorias. E nem aí pra nada. Isso é a principal certeza de que eu tive quando eu comecei a gravar conteúdo, de que eu queria ser algo diferente. E eu sei que isso, querendo ou não, vai acabar me limitando em até certo momento, porque as pessoas não gostam de novidades, né? Elas estão acostumadas com aquilo e elas querem continuar confortáveis com aquilo. Então tem muita gente que fala que eu perco credibilidade. E aí elas me deixam de seguir e falam: se ela gravasse conteúdo parada, eu seguiria. Meu, igual umas pessoas que falam: por que o carro não tá andando? Porque tá parado, brother. Tipo, olha como é que eu tô aqui, eu tô de perna cruzada, acabei de fumar um baseado, tô conversando numa boníssima. Por que o carro vai tá andando? Não, eu quero fazer o carro parado. Por que ela vai fazer parado? Ela quer fazer andando, maluco. Puta saco, velho. Mas é uma coisa louca, porque assim, né? Tipo, você acaba, de certa forma, tendo agora uma imagem artística também, né? Porque você se torna uma personalidade da internet, né? Então, tipo, dentro disso, você acaba, eu acho que meio que por osmose, você vai acabar criando uma persona, né? Pra você, assim, em volta disso. E aí as pessoas, elas acham que podem mandar nesse momento, assim, tá ligado? Nossa. E tipo, sendo que, pô, eu só me chamou a atenção do seu vídeo que tu tava correndo e falando de buraco negro. Eu falei: mano, o que tá acontecendo, tá ligado? E tu achou o teu jeito de fazer o bagulho. Sim, eu acho que é por aí pra caralho. Mas querendo ou não, é uma educação, né? Que a gente tem que dar de consumir esse tipo de conteúdo e das pessoas aceitarem. Mas eu acho que o principal ponto é isso: respeitar as diferenças. Tô fazendo porque eu quero. Se você não gosta, tem outros milhares aí. E eu não vou ser só mais um fazendo conteúdo do jeito que todo mundo faz. Sim, você tipo começou porque tipo era uma parada pra você fazer pra você, entendeu? E você curtiu fazer e já era. O que você acha que tem de mais legal acontecendo hoje na sua área de atuação? De mais legal? Tipo assim, pô, a gente descobriu que não sei o que, matéria escura, psipá, não sei o que, sei lá, tipo, tem algum hit acontecendo? Eu sei que muita gente fala do negócio das tempestades solares, que vão acabar com a internet, e tem
terrorismo acontecendo em volta desse assunto? Tipo, qual que é a coqueluche do momento, assim? Qual que é o papo que tá rolando? Na minha opinião, é a gravitação quântica, porque a gente tem um problema muito grande entre as duas principais teorias que descrevem o nosso universo, que é a teoria da relatividade e a física quântica. E o espaço-tempo, ele é descrito de uma maneira diferente na relatividade e na física quântica. Tipo, na física quântica, as leis da física não se aplicam da mesma forma, tipo isso? Tipo isso. Por exemplo, na física quântica, o espaço-tempo, ele não pode ser algo contínuo. Ele tem que ter algumas granulações, que a gente fala. É como se fosse alguns espaços onde ele não ocupa, onde ele não existe. E na teoria da relatividade, o espaço-tempo deveria preencher todo o espaço. Então, a partir desse momento que você tem uma incongruência entre algo que é a base de tudo, que é o espaço-tempo, fica meio bizarro você Isso parar era o pra que pensar. o Stephen Hawking morreu procurando? A teoria de tudo que se fala, Sim, é isso? é a unificação entre a relatividade e a física quântica. E fora isso, a gente também não consegue observar a gravidade em partículas subatômicas. Tipo assim, é como se a gravidade não se aplicasse a partículas menores que um átomo? É, exatamente isso. E aí não faz sentido, porque se é uma força da natureza, todas as partículas deveriam estar sujeitas a ela. Não tem que ter um Mas limite. aí quando é bem piquitico, é como se tipo, o tempo é diferente ali, o espaço é diferente ali, e tudo é diferente ali. Sim, é como se não consegue detectar essas dilatações temporais, essas deformidades no espaço-tempo. É como se a gravidade não influenciasse em nada. É claro que tem o fato das outras forças serem muito maiores do que a força gravitacional, mas a gente deveria conseguir detectar pelo menos um pouquinho, e a gente não consegue detectar isso. O universo, hoje o consenso é de que ele está em expansão, então ele não é infinito. Não. Certo? Ele não é infinito. Ele está Não existe um consenso se o universo é finito ou infinito. Esse conceito de finitude e finitude está ligado à geometria do universo. Vão ter, por exemplo, se o universo é plano, se ele é curvo, se ele é uma esfera, se ele não é. Isso vai definir se ele é infinito ou não é. Por exemplo, se o espaço for plano, se o universo for plano, ele vai ser infinito. Agora, se ele não for plano, ele vai ser finito. Não é uma questão ainda que está em consenso. É porque eu penso que se algo está em expansão, é impossível você ir além da expansão, porque não tem nada mais rápido do que a luz. Mas se fosse possível, você ia chegar em um lugar onde ainda não tem nada, ainda, certo? Está crescendo. Sim, mas eu posso pegar algo que não é infinito e aumentar ele. Por exemplo, uma bexiga. Sim, mas aí... Porque eu fico pensando assim, por exemplo, o universo, ele é finito para dentro? Tipo assim, ó, você vai no microscópio e vai chegando cada vez mais dentro de uma célula, e dentro dessa célula, dentro de um átomo. E, tipo, aí você vai entrar no nível quântico, e você vai entrar naquele lugar onde, tipo, uma partícula de poeira do tamanho de um prédio, na proporção, uma coisa... Chega um momento que não dá pra ficar menor? Essas são as chamadas partículas elementares, que elas são elementares, não tem nada menor do que elas. E aí o que daria origem a essas partículas que seria menor ainda do que ela, que seria o vácuo quântico. Só que no vácuo quântico elas não existem. Então o universo não seria infinito para dentro, porque teria esse limite das Chega um partículas momento que é tipo fundamentais. as partículas fundamentais e elas são todas a mesma coisa? Elas só se agrupam de formas diferentes para formar elementos diferentes? Aí isso seria a teoria das cordas, né? Que aí as diferentes flutuações do vácuo quântico daria origem a partículas diferentes dependendo da vibração dessas cordas de ondas, né? Nossa, aí eu viajei. Não, é complicado de entender mesmo. Mas, por exemplo, todas as partículas seriam originárias do vácuo quântico. O vácuo quântico dá origem a essas partículas. O que ia determinar o tipo de partícula que ela é o tipo de vibração que essas flutuações quânticas teriam. Então, e aí por exemplo, essa vibração vai fazer ela se aglomerar com outra partícula de uma forma diferente e vai virar uma coisa específica, é isso? Vai fazer ela ser determinada partícula, e por ela ser determinada partícula, ela vai interagir com outra partícula determinada. Ele só determina o que ela vai ser. E aí, da maneira que ela é, que vai definir as outras interações.
É bizarro e confuso. Eu tô tentando processar aqui. Tá, o que você não entendeu? Não, tá. Você vai. Quando você diminui muito, você vai chegar num lugar que tem só as pedrinhas, que são as partículas elementares, certo? E aí essas partículas, elas são a base de toda a matéria. Exato. É isso. Então, se você for no zoom em qualquer matéria, você vai chegar a isso. Sim, só que tem algo que dá origem a essas partículas e isso acaba sendo menor do que elas. Então, o que dá origem a essa partícula? O que dá origem a essa partícula é o vácuo quântico. Mas o que deu origem a essa partícula não foi o Big Bang? Não foi a origem de tudo? E aí tudo que se formou veio de uma expansão? Sim, só que o que tinha no Big Bang que deu origem às partículas? Tinha tudo junto. Tudo junto. E o que era esse tudo? As partículas não existiam. Elas foram criadas em determinado momento. E a existência do vácuo quântico que permitiu que as partículas fossem criadas. Então o vácuo quântico é o que aconteceu antes do Big Bang. Ele era um ponto muito concentrado no universo, com uma densidade muito grande. E era isso. Era só um ponto infinito no universo. Que nem era o universo, porque não existia o universo. Muito pequeno. Exatamente. Porque não existia espaço nem tempo. Sim, porque as partículas e antipartículas estavam se aniquilando a todo momento. Era instável, por isso que ele não existia. Caralho, mas é assim, né? Tudo estava no mesmo ponto. Teve um momento que tudo estava no mesmo ponto. E aí depois, bum, e aí foi. Exato. Mas que ponto, já que não existia espaço? Não existia espaço porque ele era aniquilado a todo momento. Era instável. Como as quantidades de partículas e antipartículas estavam em equilíbrio, eles se aniquilavam a todo momento, então estavam existindo e não existindo a todo momento, a cada microsegundo. Então, e aí em algum momento teve uma perturbação desse equilíbrio e aí aconteceu a expansão. Exatamente, em algum momento as partículas estiveram em maior quantidade do que as antipartículas. E aí começou uma explosão que a antipartícula não deu conta de conter. Exatamente. E aí a gente busca até hoje o que deu essa diferença de partícula e antipartícula. Porque elas funcionavam de acordo com uma regra, né? De acordo com uma lei. E devem ter funcionado por, não dá pra falar por tempo, porque não existia tempo, mas desde... Ela era aquilo, né? E em algum momento aconteceu alguma coisa. E aí ninguém sabe o que é. Existem algumas explicações, aí mas tem gente que fala que é Deus falando haja luz. Pode ser também. Não, eu acho engraçado porque todo mundo fala que o Big Bang é utilizado para colocar como a não existência de Deus, né? Mas foi um padre. Sim. O principal precursor e criador da teoria do Big Bang. E aí é um pouco incoerente um padre fazer algo que vai provar a não existência de Deus. Mas o que as pessoas não sabem é que a ciência não quer em nenhum momento provar a existência ou não de Deus. É outra área que não diz respeito à ciência. E é foda, né? Porque existem coisas que é impossível de provar, porque a ausência de provas não confirma que não existe, né? Exatamente. Tipo assim, a ausência de provas não confirma que não existe, só confirma que você não tem provas, né? E como a gente não consegue ter uma prova sobre isso, sempre vai existir essa dúvida. E é algo que é impossível de ser provado até hoje. E aí o problema está na forma que a ciência foi montada, né? A gente tem várias regras para definir o que é a ciência e para garantir a veracidade. Garantir que aquilo que a gente tem no momento é algo mais próximo possível da verdade que a gente busca. É claro que a verdade é algo intangível, que a gente nunca vai conseguir explicar 100% como as coisas funcionam, mas a explicação científica é algo que a gente tem mais próximo da verdade, então precisa existir regras. E dentro dessas regras, para algo ser uma teoria, precisa de observações. E é por isso também que nem toda teoria consegue vir a lei, e não existe um grau de inferioridade. As pessoas pensam, é só a teoria. Não, não é só uma teoria. Porque uma teoria é um conjunto de um monte de coisa, né? Tipo assim, quando você fala a teoria da relatividade, não é que assim é uma teoria como se fosse uma teoria da conspiração que alguém tem, né? Tipo assim, que é um conjunto de ideias que nenhuma se prova, mas elas se sustentam com um argumento meio babaca. Não, né? A teoria da relatividade, ela é apoiada por 1 milhão de leis, né? Que estão debaixo desse conjunto, né? Exatamente. E aí tem gente que fala, mas é só a teoria. Não,
Inclusive, a teoria da relatividade é a teoria mais testada e observada da história da humanidade. Então, ela vai muito além do que é uma mera hipótese. E aí a pessoa confunde com hipótese. Sim, tipo a teoria da evolução. Não é uma hipótese da evolução. Existem todas as provas de que a evolução aconteceu. Não tem como você falar que não. A não ser que você feche os olhos totalmente e acredite em uma parada que só você acredita. Sim, e hipótese na ciência é diferente da ideia, de opinião. Por exemplo, a nossa opinião pessoal pode não estar apoiada em nada. Eu posso achar isso independente de eu acreditar em ver provas, observações ou não. Agora, uma hipótese científica, você precisa também ter respaldo observacional, respaldo matemático, teórico, para você poder ter chance de ter uma hipótese. Sim. Mas aí como é que você reage assim? Você rebate argumentos absurdos que as pessoas dão às vezes nas suas redes? Por exemplo, sei lá, você fala algo da Lua e aí alguém vai lá e fala o homem nunca pousou a Lua. Você vai lá e rebate, você fala alguma coisa, você comenta. O que você faz nesse tipo de caso quando alguém que vai lá e fala a Terra é plana em alguma coisa que você colocou? Quando é muito absurdo assim, eu não respondo. Tem outras pessoas que vão lá responder por mim, porque eu sei que é um argumento sem fim, sabe? A pessoa tá tão cega com aquilo ali, já tá convencida e ela não tá disposta a conversar e rever aquele pensamento dela. Então, pra mim, não faz sentido eu perder meu tempo convencendo uma pessoa que não quer ser convencida de nada. Ela só quer estar ali pra reafirmar algo que ela pensa. Ou talvez até, ganhar uma atençãozinha ali, Sim. propondo algo diferente. Mas tem coisas que parecem ser absurdas pra mim, mas que eu percebo que é uma certa falta de informação da pessoa. E aí, nesses casos, eu respondo porque eu acho que é uma das poucas oportunidades que a pessoa vai ter de mudar aquele pensamento. Por exemplo, tem muitas pessoas que chegam nos meus vídeos achando que a astrologia é ciência. E aí, nesse caso, eu tenho que explicar que não é ciência. E Caramba, não é que ela por que só muda uma letra também nessa porra, né? Os caras deviam ter feito uma palavra um pouco mais diferente, assim. Astrologia e astronomia, cara. Porque elas são muito iguais na escrita e totalmente opostas, no fundamento, assim. Sim, o princípio de tudo foi a astrologia, né? Não existia a astronomia. Então, as mesmas pessoas que estudavam os céus, os astros, também se transformaram nos astrônomos. Os astrônomos eram astrólogos, porque não existia a palavra astronomia. Então, por exemplo, Galileu Galilei observava o céu, mas ele também fazia consultoria de horóscopo lá para o rei. Tanto porque dava dinheiro, tanto porque na época fazia sentido, porque você ainda não tinha os aparatos necessários de equipamentos tecnológicos, de teorias. Teve uma época que as duas coisas estavam juntas. Estavam juntos. E aí, com o surgimento do método científico, da comprovação, da refutação, de tudo isso. Exatamente. Aí houve essa separação. E aí a astronomia ficou sendo ciência e a astrologia pseudociência. E aí... Caralho, que informação irada isso. E Newton também era um astrólogo. Olha esses caras, velho. Eles eram tudo Ligue-Já. Ligue-Já não é do seu tempo, né? Não sei. Walter Mercado, um cara que ia na televisão. Mas João Bidu funciona também. Cara, mas muita gente vem te perguntar de signo. Nossa, demais. Era o que mais me enchia o saco. Tinha gente que, meus amigos, me perguntavam: legal, quando você vai começar a trabalhar na revista Capricho? Que vergonha, né? Aí a gente se acostuma, né? Já há tantos anos ouvindo isso que, daqui, deixa eu ler sua mão. Você acha que a nossa geração vai ver a turma andar em Marte? Nossa, eu queria muito. Mas eu arrisco dizer que não. Você acha que não? Nenhuma pessoa ia andar em Marte? Talvez não colonizar, mas não. Andar? Andar. Porque, lá já tem um monte de robô. Você já parou pra pensar que Marte é um planeta povoado só por robôs? Verdade. Já podemos falar em colonização. Tipo assim, é um planeta que só mora robô, velho. Se um dia for uma raça lá, vai falar assim, esse planeta só tinha esses 5 robôzinhos aqui. Não, bizarro. Mas será? Porque, não sei quanto tempo que demora pra chegar em Marte? 6 meses? 6 meses. Chutando pela Dutra, muito né? Bem. Pela Dutra e Ayrton Senna. Nossa, imagina o tanto de pedágio. 6 meses. Não é tão absurdo. Não, mas o problema é todas as condições necessárias que você precisa para chegar até lá. Tipo, alinhamento dos planetas, proximidade... e questão de engenharia mesmo. Você tem que calcular a necessidade de combustível, se der algum problema lá, como que a gente vai fazer para consertar. Mas aí não vai no embalo?
Precisa ficar acelerando o caminho inteiro? Não, mas você precisa acelerar pra sair. Porque aí depois chegou lá em cima lá e aí dá-lhe vácuo, né? Tipo, aí não precisa. Acho que deve chegar numa aceleração limite que aí se desligar o bagulho vai continuar igual. Sim. Igual pedalar uma bicicleta na marcha máxima numa rotação. Sim, o cálculo através das órbitas dos planetas, né? É o mesmo cálculo para satélites, pra gente jogar sondas e etc. Aí tem que pensar no momento certinho que vai ajudar na rotação pra jogar a gente pro caminho certo, tem tudo isso, né? Mas 6 meses não é infactível, se você for pensar. Tipo, Não. dá pra fazer um busãozinho assim, colocar umas 4, 5 pessoas? 6 meses? Porque aí dá pra dormir pra caramba, acho que os caras devem fazer isso, não é? Você dorme mês, assim? Será que é essa a ideia? Se não surtar só dormindo, né? Acho que vai virar um grande BBB se a gente conseguir fazer isso. Que vai ser muito interessante. Porra, porque vai ser muito foda, cara. Tipo assim, seria, eu acho, a maior conquista da história da humanidade e a gente ia ver. Porque a gente andou na Lua. Mas, mano, beleza, a Lua ela tá aqui perto e a Lua ela não é um planeta, ela é um pedaço de pedra que calhou de estar em volta da gente. Sim, mas olha quantos riscos a gente assumiu pra conseguir chegar na Lua. Mas você sabe por quê, né? Ego. Ego. Mas eu sinto que hoje a gente não tem mais essa necessidade de estar exposto a tantos riscos a ponto de não aguentar esperar mais um pouquinho. Você já viu uma série que chama For All Mankind? Não. Meu Deus. Eu tô com inveja de você, então. Eu não assisto muita série. Não, mas eu tô com inveja de você porque na hora que você começar a assistir, você vai ver um negócio que você vai gostar muito. Tá. Qual que é a história? A história começa lá nos anos 50, né? No final dos anos 50, ou no final dos anos 60. E a cena é o homem chegando na Lua. Então mostra imagens dos Estados Unidos, todo mundo parado no bar, vendo um foguete chegar na Lua, uma sonda chegar na Lua e o homem descer da Lua. Na hora que o homem desce da Lua e ele põe o pé no chão, não tem comemoração nenhuma em nenhum bar. Aí vem a narração. O cosmonauta Ivan Drachnikov é o primeiro homem a colocar o pé na Lua. A Rússia chegou primeiro na história. E aí a Rússia chegou primeiro e foi o primeiro a colocar um homem lá. Então isso mexeu com os Estados Unidos de um jeito absurdo que a corrida espacial nunca parou. Caraca. Sacou? Então tipo assim, você botou um homem, então nós vai botar uma mulher. Ah, você botou, então nós vai fazer uma base. Você fez a base, nós vamos fazer uma cidade lá do outro lado. E aí a coisa continua escalando. E aí vai através das décadas, como se a corrida espacial nunca tivesse parado. Como se tipo o start de chegar na Lua não fosse o final da corrida, fosse só o começo, sacou? E aí a série vai se desenvolvendo e você vai acompanhando a vida dos astronautas e da família dos astronautas. Meu, é uma coisa tipo assim, um exercício muito foda que os caras fizeram, sabe? Na hora que você percebe que é a Rússia que chegou e é por isso que eles não estão comemorando, você fala, caralho, tipo, que cenário foda de se imaginar, sabe? Eu acho que você vai gostar, tá no Apple TV. Não, vou assistir. Apple, não sei o que, tá lá. É de quando essa série? É de agora, tá tendo episódios novos ainda, acho que são 3 temporadas que tá na 3ª temporada. Aí eu matei a primeira temporada inteira, assim, tipo, numa sentada só, assim, eu assisti tudo. A 2ª temporada já pula pra algumas décadas depois. E é tudo assim, muito, muito fiel à época, sabe, os anos 50, mas aí depois começa a dar uma viajada, e aí começa a ter teorias do que teria acontecido e onde a gente estaria no nível de evolução espacial e exploração se a coisa tivesse continuado, sacou? E aí as tensões políticas e colonizar e usar para fins bélicos e comerciais, e aí vai começando a ter essas discussões que são coisas que eu acho que vão começar a acontecer logo logo, né? Daqui a pouco o Elon Musk bota lá o logo dele lá na Lua e aí? Realmente, vamos fazer publicidade e propaganda lá na Lua agora. E aí, sabe? Tipo assim, ele vai lá e bota lá Tesla. Tipo, a gente olha pra Lua e vai ter escrito, o que a gente pode fazer? Sabe, existe alguma lei do que a gente pode pichar a Lua? Então, você sabe? porque... Tô falando como se você soubesse tudo da história, né? Tipo, tô perguntando como se você fosse minha amiga no bar trocando ideia. Será que existe? O espaço ainda não tem uma geopolítica muito bem definida, mas a ideia é que seja igual à Antártica, por exemplo. Que é território, né? Não é país. Exatamente. E aí todo mundo tem total direito sobre o espaço. É claro que vão existir regras. E aí, por enquanto, é isso. Não tem nenhum país que manda nada, ninguém é dono do território. Ele é patrimônio da humanidade, digamos assim. A Lua, por exemplo, é. Cara, é muito doido, né, a gente falar que a Lua é patrimônio da humanidade, né? Tipo, a gente começa a achar que a gente é dono de uma parte do universo, né? Sim, mas até então, se só existe a gente... Você acha que existe só a gente, atualmente?
Eu acho que não, mas eu também duvido muito que a gente consiga entrar em contato com Eu outras concordo com pessoas. você, tipo assim, como, né? Tipo assim, é a mesma coisa que você pensar assim, ó, tem 5 pessoas no planeta, a chance delas se encontrarem é nula. A gente tem esse fator de distância, por exemplo. A gente nunca conseguiu sair do nosso sistema solar, sabe? Tipo, Sim. fisicamente. Que tipo, cosmologicamente é nada. É né? nada. É nada, é uma bosta, né? É um grão de areia dentro de um campo de futebol. E o Sim. campo de futebol seria só a nossa galáxia. Sim. Então é um absurdo de grande. Então, Sim. fora esse fator de distâncias, a gente também tem o fator de tempo. A escala de evolução do universo é de bilhões de anos. Você pega aí o Tem Sol, o quê? 14 bilhões o universo? 13,8. Vai fazer 15, não vai agora? Não, vai Acho que fazer... dia 7 faz 15 bilhões de anos, sabia? O universo. Não sabia dessa. É, dia nova 7 pra de mim. maio o universo completa 15 bilhões de anos, certinho. E aí vai ter comemoração. Vamos criar o dia de aniversário de 15 bilhões de anos. Né? Nossa, seria A muito gente chama o interessante. Sakane pra comemorar 15 bilhões de anos. Se a gente conseguir viver, ser imortal, dá pra fazer É, essa porque festa. ainda tá em 14, né? É, Então a gente pode comemorar 14 bilhões e 100 milhões. Só um número mais redondo. boa, boa. Mas sim, né? A gente não conseguiu sair do sistema solar. Sim, e aí a questão de evolução, o tempo necessário para ter evolução de vida, por exemplo. O nosso sistema solar tem cerca de 5 bilhões de anos, desde a formação do Sol, desde quando o Sol virou uma estrela, passou aproximadamente 5 bilhões de anos, e a humanidade, desde o primeiro hominídeo, tem apenas 200 mil anos. Sim, não é Olha nada, né? a discrepância de bilhões para 1000 anos. Então Não talvez... é nada, né? coincidir esse tempo necessário para que a vida ocorra é muita sorte. E ainda mais, tipo assim, além de coincidir de que a vida esteja acontecendo no mesmo tempo, tem que estar mais ou menos no mesmo espaço para se encontrar e tem que estar no mesmo nível de Evolução. comunicação para, tipo assim, dá para entender que é uma comunicação ali, né? Haver uma comunicação tem que ter uma base comum entre as duas Sim. civilizações, né? E tipo, isso é muito utópico, é tipo muito acreditar, é a mesma fé que se tem pra crer em Deus, eu acho, sabe? É tipo assim, acreditar, mas não tem como provar até Sim, agora. é que como as probabilidades de você ter vida, né, querendo ou não, são relativamente grandes. Porque os elementos que formam a vida, eles estão por aí em todo o universo, são abundantes. Carbono, hidrogênio, oxigênio, são elementos que estão em grande abundância no universo. Existem vários planetas que estão na famosa zona habitável, que é uma distância da estrela onde seria possível ter água líquida, né? E a presença de uma atmosfera, que é muito importante também para Mas aí tem que ter vida. lua que protege de asteroide, essas porra toda, não tem? Ah, não Que a turma fala que a necessariamente. lua não tem um planeta que ajuda a gente, não tem? Que atrai tudo que acontece. É, Saturno. Saturno, não é? Tipo, isso aí é muito foda, tipo o nosso guarda-costa Saturno, né? Tipo, ele tá ali e na hora que chega um negócio ele puxa pra ele, com a gravidade dele não chega na gente. Os planetas gigantes, Saturno e Júpiter, funcionam como escudos, porque eles então. acabam atraindo os asteroides. Enfim, Então, olha só, qualquer tipo assim, vestígio. olha só o tanto de absurdo que tem que acontecer pra essa pedrinha tá voando a milhão e não encostar em nada, tá ligado? Mano, é um absurdo, né? Sim, mas se você parar para pensar de que, por exemplo, a gente contar todos os segundos, desde quando o homem surgiu na Terra até agora, vão existir mais estrelas na nossa galáxia Do que segundos do desde que quando o homem segundos. surgiu. Então a possibilidade de existir um planeta que por acaso tem as mesmas condições de abrigar a vida É factível, é né? factível você pensar nisso, mas ao mesmo tempo não é. E aí isso é bizarro de acreditar. Mas seria a coisa mais da hora, né? Da história do ser Seria. humano, né? Tipo, eu acho que seria a única coisa capaz de unir as pessoas, sabia? Eu também Tipo, acho. o momento que a gente entende que a gente é uma coisa só, que tipo assim, ó, não, nossa diferença não é nada, porque existe uma outra coisa lá fora, e aquilo sim é outra coisa, sabe? Eu já imagino uma reunião assim na CNN com o Vaticano e a NASA falando Nossa. sobre. Meu maior sonho, mesmo que fosse pra eles virem aqui destruir a gente, meu maior sonho era ter certeza que existe. Eu acho Tipo- que é de todo mundo. Tipo assim, mesmo assim, olha, existe e nós vai matar todo mundo. Beleza, mas eu fiquei sabendo de um bagulho foda. Eu fiquei sabendo da coisa mais foda que existe pra se saber antes de morrer. Sim. E tem gente que fala que a NASA esconde, né, vida extraterrestre. Gente, isso seria tão incrível.
Sim. Como que ia conseguir esconder algo que tá todo mundo procurando há tanto tempo? Não, e também assim, é que não é só a NASA que detém esse negócio, né? Sim, Tem muita gente que qualquer pessoa com telescópio pode fazer pesquisas. Sim. E tipo, tem gente fazendo pesquisa o tempo todo. E até agora ninguém achou porra nenhuma. Sim, não, só acha quem tem uma câmera de celular duvidosa, né? Isso Não, é bizarro. você quer cruzar com um ET, sai com uma TechPix na mão. Sabe? Justo. Tipo, é a única. Ela sabia que a TechPix atrai ET. Ela atrai. Quanto menor a qualidade da câmera, mais ET você vai conseguir E filmar. quanto mais no interior você morar também. Sim, sim, porque ele vai aparecer, tipo assim, em Ponta Grossa, né? Ele não vai aparecer em São Paulo. Não, aqui é muita loucura. Ele curte um negócio mais É que tranquilo. ele é introspectivo. Sim, sim, aqui é muita loucura o caos de São Paulo. E outra coisa interessante também é a forma de vida que a gente busca, que é uma forma de vida baseada na nossa, porque é a única que a gente conhece. Sim. Mas o que impede de existirem outras formas de vida Que não dependem nem de matéria. Aí eu já não sei. O que existe além de matéria? Então, eu não sei, Energia. mas é porque a vida é uma energia, né? Tudo. É porque tem uma equivalência entre matéria e energia. Então, se algo é matéria, pode ser energia, e se algo é energia, também pode ser matéria. Sim. Então, é uma entidade que uma É uma é a coisa outra. só. Toda matéria é feita de energia. E toda energia, quando acelerada, toda matéria, quando acelerada, vira energia. Uhum. É isso, né? Sim. Eu lembro, a professora Dilsa falou isso pra mim em 2003. Meu, isso é muito legal. Queria conversar com você. Vamos bater mais papo sobre isso. Eu fiquei muito feliz de ver teu perfil, de você ter aceitado e de ver, tipo, pessoas como você que pegam esse assunto e jogam de uma forma acessível. Porque quando eu cresci não existia isso, sabe? Uhum. Eu até falei pra você antes da gente entrar no carro. Se eu quisesse saber sobre ciência, sobre astrofísica, sobre astronomia, eu ia ter que procurar uma literatura extremamente específica na biblioteca que tinha na minha cidade, uma coisa que tinha uma linguagem totalmente ultrapassada, talvez um livro que nem tivesse mais atualizado. E do jeito que você traz, do jeito que o próprio Sérgio Sacani traz, do jeito que o Pirula que veio aqui traz os assuntos, né, de ciência, faz o negócio acontecer do jeito que você falou que você estava na escola. Você tipo meio que tá se divertindo e aprendendo. Sim. Sabe, você fala, caralho, é uma conversa legal, o jeito que ela fala é legal, e o bagulho que eu entendi no final disso é positivo. Então, parabéns pelo trampo que você tá fazendo. Obrigada. Espero Eu tenho que uma você... pergunta. Os filmes de ficção científica, você não acha que talvez acabariam atraindo você em algum momento, mesmo se você não tivesse tido essa experiência? Ou você pouco se interessava por ficção científica? Eu não parava pra pensar em coisas muito complexas, entende? Tipo, nunca parei pra pensar em coisas muito complexas, assim. E também não tinha um filme tão legal quanto Interestelar, talvez, na época que eu tinha 15 anos, sabe? Tipo, de uma forma tão legal mostrado, assim, e etc. E o próprio Carl Sagan, se eu assistisse ele quando eu tinha meus 14 anos, eu acho que eu não ia me interessar do jeito que eu me interessei quando eu fui mais velho. Então, eu acho mesmo que o jeito que vocês colocam, o jeito que você coloca o conteúdo, faz o bagulho parecer, porra, mano, ela é uma mina mó descolada, uma mina da hora, uma mina que faz esporte, uma mina que tem o rolê dela, ela vai nos festival dela e ela é astrônoma, velho, ela é astrofísica, ela fala de coisas super complexas e, porra, dá pra eu ser assim então, sabe? As pessoas podem olhar e falar, porra, não tem só o estereótipo do cientista que é o Sacani, que é o estereótipo, imagina o cientista, é o Sacani. Mas, pô, tu também é uma cientista e estão aí, como você disse, né, cada um fazendo uma coisa pequenininha de algo grandioso, né? Então, louvável, parabéns. Muito obrigada. Obrigado por se interessar em evoluir a humanidade. Como eu disse, se dependesse de nós comediantes, era só piada sobre aeroporto por um bom tempo, assim. Mas piada também é importante. Einstein também era um grande piadista, Feynman um grande piadista. Existe a sua importância. A gente seria o último a ser levado para a Arca de Noé, mas ainda seria levado. Depois dos urubu, eles vão falar, tem uns comediantes aí? Ah, deixa os caras, vai. Justo. Né? Mas os astrônomos, os engenheiros iam estar lá antes. Até os astrólogos iam estar antes dos comediantes, talvez. Nossa, pesado. Gente, sigam a Dani. De Honorato ou Honorato D? Como é que é mesmo? Honorato DN. Honorato DN, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E parabéns, meu. Espero que mais lugares te chamem também. Eu acho que vai acontecer muito logo também. Você tá aparecendo em uns lugares legais. Obrigada. Parabéns. Obrigada. E galera, esse foi mais um Chevy Talks. A gente, me desculpa por ter trazido conhecimento pra você, tá? Dessa vez, me desculpa. Não é minha intenção, tá? Trazer conhecimento. Geralmente é mais futilidades. Então desculpa por ter feito você mais inteligente no episódio de hoje. E acompanha minha agenda. Tô chegando na sua cidade aí. Obrigado, Norato. Tamo junto. Obrigada eu.